Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre expressão numérica e também vamos misturar as 4 operações básicas nessa expressão numérica. As 4 operações básicas, sim, vamos lembrar quais são: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas 4 operações são chamadas de operações básicas da matemática, tá? E nós vamos misturar aonde? Numa expressão numérica. Mas o que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica é a tradução de uma situação do nosso cotidiano. Mas traduzido como? Em linguagem matemática. Então eu vou pegar um problema, vou pegar uma situação e vou traduzir usando números e operações? Sim. Quais operações? As 4 operações básicas que a prof disse. E agora? Temos uma divisão na expressão numérica. O que a gente resolve primeiro? Bom, vamos lembrar que quando eu tenho uma expressão que só tem adição e subtração, eu resolvo quem vem na ordem, certo? Mas quando tem uma multiplicação, eu preciso resolver primeiro a multiplicação e depois a adição e subtração, certo? Não é assim que a gente está lembrando aqui, né? O que a prof está falando? Então, mas e agora com a divisão? Que ordem que ela vai entrar? Ela vai entrar em primeiro, antes da multiplicação? Ela vai entrar entre a multiplicação e a divisão e a subtração? Entre ou depois da adição e subtração? Aonde que a gente vai resolver primeiro? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Existe essa hierarquia para resolver? Bom, a gente já sabe que existe uma hierarquia. Qual hierarquia? Qual ordem, né? Se observarmos que a adição e a subtração estão na mesma ordem de resolução e pensar que adição e subtração são operações inversas, será que eu posso pensar também a mesma coisa para divisão e multiplicação? Exatamente, porque olha lá, adição e subtração estão numa mesma hierarquia de resolução. Que hierarquia? Elas vêm depois da multiplicação, certo? Eu resolvo primeiro a multiplicação, depois a adição ou subtração, o que aparecer na ordem. Daí, elas são, mas são o quê? São operações inversas. Então, as operações inversas, elas estão na mesma hierarquia, ok? Muito bem. Quem é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Exatamente, é a divisão. Então, como a divisão, ela é a operação inversa da multiplicação, eles vão estar na mesma hierarquia. Qual que é a hierarquia? Primeiro eu resolvo a multiplicação ou divisão, que é o que vem na ordem. Depois eu resolvo a adição ou subtração, que é o que vem na ordem, certo? Muito bem. Então vamos testar isso daqui? Olha lá, eu tenho uma expressão numérica onde eu tenho divisão e multiplicação. Vou resolver o que veio na ordem. 21 dividido por 3, 7. 3 vezes 4, 12. Agora eu só tenho adições e subtrações. Então, eu vou resolver a adição primeiro, que é o que vem na ordem, né? Vem primeiro e depois a subtração. 19 menos 8 vai dar 11. Muito bem. Mas, professora, por que isso acontece? Bom, gente, a gente tem que simplificar a nossa expressão numérica. Então, a gente vai resolvendo as contas, vamos dizer assim, maiores primeiro, né? As que são um pouco mais complexas, para a gente depois ir para as mais simples, que é a adição e subtração, certo? Muito bem. Nesse vídeo, então, o que a gente viu? A gente viu que expressão numérica é a tradução de uma situação problema, de uma situação, em linguagem matemática, usando números e operações. Nesse caso, quais operações a gente tem? As 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Observando as operações básicas, quem eu vou resolver primeiro? Vou resolver primeiro multiplicação ou divisão, que vier na ordem. E depois que eu vou olhar adição e subtração, também o que vem na ordem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.